enfim, abusar da paciência do pessoal. Na verdade, eu só me reescrevi, companheiros e companheiras, para tratar de uma ideia, pelo menos, do que a gente tentou desenvolver nesse livro, tá? Que tem a ver com o que o pessoal já passou por de alguma forma, que é o quê? Na nossa avaliação, cada uma dessas questões, que hoje a gente consegue ver de maneira mais gráfica, que atinge de maneira mais clara os negros, inclusive, que é o problema da repressão policial, da precarização do trabalho, do elitismo da universidade, né? Da violência policial, etc., não são um problema dos últimos anos, nem dos últimos meses. O que a gente tenta mostrar nesse livro é que tem a ver com uma realidade profunda e com como se formou a história e a própria sociedade do nosso país. Nós sabemos que isso é uma tarefa difícil, porque envolve justamente desmascarar uma boa parte, inclusive, do que é ensinado na própria academia, por exemplo, em que se diz que a história da humanidade é uma sucessão de fatos, em que há figuras, né, o presidente, o imperador, etc., que são aqueles que fazem a história, ou se como a história, inclusive, da humanidade se movesse a depender da vontade ou não de um determinado setor da sociedade. Por exemplo, no caso da história do nosso país, né, se dizia que se tentou apagar a história em que os negros tiveram um papel protagonista, um papel de primeira linha, nos principais processos de luta de classes do nosso país, isso não no século XX, mas no século XIX, nos séculos anteriores, né, tem a ver com desmascarar a teoria de que os negros possam ascender socialmente sem entrar em conflito com a classe que está no poder, com a classe dominante branca, por exemplo, através dessa teoria nefasta, chamada teoria da democracia racial, que os negros, a partir da miscigenação, poderiam ir galgando espaços dentro da sociedade dos brancos, e a partir daí, um belo dia, de maneira evolutiva, tá certo? Conseguir se equiparar na mesma condição dos brancos, ou seja, onde não seria necessário que os negros se revoltassem, que os negros se rebelassem como eles fizeram no Quilombo dos Palmares, na revolta dos Malês, na revolta de Manuel do Congo, na revolta da Chibata, em Canudos, e uma série de processos que percorrem a história do nosso país, e que os negros foram sim protagonistas, e que a única maneira da classe dominante apagar a história desses negros é escrever uma história, uma outra história, uma história oficial, onde as coisas aqui no nosso país dependeriam única e exclusivamente da vontade dos imperadores, das princesas Isabéis da vida, etc, etc. Esse é um livro, companheiros, que nós tentamos escrever justamente para mostrar o contrário, que ao contrário da vontade apenas da classe dominante, que dizer que os negros podiam inclusive cumprir um papel auxiliar na independência do país, que isso não aconteceu porque a nossa classe dominante, uma classe dominante branca, se negou sistematicamente, tá certo, a colocar na mão dos negros o destino da história do nosso país. Que a nossa classe dominante branca se submeteu durante ao longo de vários séculos, entregando cada centavo das nossas riquezas, seja para a metrópole portuguesa, seja para a metrópole inglesa, e a única forma, inclusive, de se manter no poder era sufocando em sangue as revoltas do povo negro. Era reprimindo o Quilombo dos Palmares e cada um desses processos. Ou seja, que era uma classe dominante que se fundou não somente sobre a chibata, mas sobre o canhão dirigido contra uma ameaça terrível, inclusive, à unidade nacional do nosso país, que era cada uma das revoltas que percorriam o território que depois se chamou Brasil. Então essa história, companheiros, não contada dos negros, que foram protagonistas desse processo, que a classe dominante teve que reprimir, que foi fundada, inclusive, tem a ver com como se formou o Estado brasileiro no nosso país. Foi o Estado brasileiro que se fundou submisso às metrópoles portuguesas e inglesas, por um lado, e com um medo brutal, terrível, de que as massas negras do nosso país tirassem da mão deles não somente a chibata, mas os rumos do governo no nosso país. Essa é uma pequena contribuição que a gente quer colocar, que a gente está tentando colocar nesse livro, mas que envolve uma tarefa dificílima, que é desmascarar cada uma das operações ideológicas que a classe dominante fez através de escrever a historiografia,
através de escrever a história oficial, a literatura oficial do nosso país, que não inclui os negros como um protagonista fundamental da sua história. Então é por isso que eu queria também fazer um chamado aqui a todo mundo que está presente, a que conhecer essas ideias que nós estamos colocando nesse livro, que a gente acha que é uma pequena contribuição, tá certo? Para se fazer não somente no movimento negro, mas aqui em espaços como esse na universidade, inclusive permitir com que os negros recuperem a sua história. Alguns companheiros falaram muito aqui dos terceirizados, por exemplo. Nós, no nosso sindicato, defendemos que os terceirizados tenham iguais direitos e iguais salários, né, aqui na universidade. E muita gente diz que isso é um absurdo, que é uma utopia lutar para que os trabalhadores negros terceirizados ganhem igual um trabalhador efetivo branco, por exemplo. Que é uma utopia. O que nós estamos tentando mostrar nesse livro é que não é uma invenção, nem do Sintusp, nem nossa, mas é parte da história do nosso país, por exemplo, que os brancos, trabalhadores brancos de algumas indústrias, inclusive, organizavam arrecadação de dinheiro para libertar os negros escravos, porque não podiam permitir que trabalhassem dentro da mesma indústria, por exemplo, da mesma fábrica, trabalhadores escravos e trabalhadores assalariados, por exemplo. Nessa condição, isso é parte da história do nosso país, que a historiografia oficial se nega a contar, porque teria que dizer naquele momento que, ao contrário do que alguns teóricos dizem, que os negros não eram parte da classe trabalhadora, vão ter que reconhecer que os negros eles estavam na formação da classe trabalhadora brasileira e desde então ocupam os piores postos de trabalho e não aceitaram isso pacificamente, se levantaram várias vezes inclusive. Por isso que eu queria fazer um chamado também a todos os companheiros, camaradas que estão compondo a chapa contra a corrente e tudo mais. Os companheiros colocaram muito a importância de estar ao lado dos trabalhadores nas lutas, que é fundamental sim, mas na luta inclusive da DIMA, da União, que a gente tenta relatar nesse livro, a precarização tem rosto de mulher, companheiros. Também foi fundamental os estudantes entenderem que parte fundamental do que eles podem ajudar os trabalhadores é resgatando essa história de luta. É conectando a história de luta dos trabalhadores com a história viva da luta de classes hoje. Por isso que eu queria fazer um chamado a que todos também conhecessem essa elaboração e que os estudantes aqui se apropriem também da história do povo negro, dos explorados, da luta de classes, porque essa é uma contribuição fundamental que também o movimento estudantil está chamado a cumprir em aliança com os trabalhadores e os setores mais explorados da nossa sociedade. E é também por isso que eu sinto bastante orgulho de poder estar cerrando fileiras aí, apoiando os companheiros da Contracorrente.